Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia e hoje eu vim falar sobre a minha sessão final da avaliação neuropsicológica, ou seja, é a sessão do laudo, que ela entregou o laudo para mim, e eu também vou contar um pouquinho como é que foi a minha primeira ida no psiquiatra. Claro, recomendada pela avaliação neuropsicológica, eu acabei indo. Ela já comentou isso comigo ali pela sessão 7 ou 8. E aí eu já marquei, então foi uma coisa logo depois da outra. E aí eu já vou comentar tudo aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa, eu não programei nenhum roteiro, nem nada. Vai vir tudo da minha cabeça, porque é como se fosse uma conversa de fato contigo. Então, desculpa se às vezes ficar um pouco confuso no que eu tentar explicar, mas eu quero que seja mais natural e também mais próximo, porque eu tô fazendo já esses vídeos, né? Tem outros vídeos aqui no canal, se você não sabe, que eu conto como foi a minha jornada fazendo avaliação neuropsicológica, né? Como é que foi? E durante a avaliação eu fiz muitos testes, né? Teve entrevista com a minha mãe, com meu namorado, teve vários tipos de teste para mesmo testar o meu cognitivo e também vários testes mais para a parte do comportamental mesmo, né? E aí tudo isso porque eu queria descobrir se eu era neurotípica, neurodivergente. Eu também queria descobrir se eu tinha algum outro diagnóstico, algum outro transtorno, se eu tinha alguma questão assim que me assombrava ou se não, era só coisa da minha cabeça. E também eu queria fazer por um autoconhecimento, eu queria ter uma ideia da minha inteligência, da minha capacidade, das coisas que eu consigo tirar vantagem, né, das minhas oportunidades, das minhas vantagens, do meu ponto forte, o que que eu tenho de bom e também o contrário, eu queria saber qual que eram as minhas desvantagens, o meu ponto fraco, o que que eu deveria procurar melhorar. Então tudo isso me fez buscar de fato a avaliação neuropsicológica, né? E só para dar contexto também, claro, a questão da ansiedade, sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu já tinha noção disso, porque a ansiedade é uma emoção, né, que todo mundo tem, mas eu sabia que em alguns momentos eram um pouco disfuncionais e era um pouco elevada, assim, né, se a gente comparar com a maioria das pessoas, mas de fato eu não sou da área da saúde, então eu não sabia em que ponto que eu estava, onde é que eu estava, então por isso que eu busquei isso. Aí talvez você me pergunte, Letícia, mas não é mais fácil você só fazer terapia e ir num psicólogo? Ou ir no psiquiatra se tu quer um remédio? Então, eu fiz terapia, eu fui no psicólogo, eu fiz já duas terapias diferentes, com abordagens diferentes, por alguns anos. Então, assim, eu tenho uma noção de como é e de fato me ajudaram. Eu sou muito grata às terapeutas, mas ainda assim, mesmo me ajudando um pouco, ainda assim tinha um certo ponto que não estava dando, assim, que estava um pouco disfuncional a minha ansiedade, eu não conseguia manejar só com a psicoterapia. E assim, mas foi muito legal, né? Eu consegui aprender muito sobre mim mesma, aprendi várias coisas da vida em que eu pude ser muito mais funcional. Eu também comecei a me interessar mais por essa área, eu comecei a ler livros de psicologia, ouvir podcasts, e isso é muito legal. Eu tenho interesse pela área, apesar de que eu não sou profissional e também né, esse não é meu objetivo, é mesmo para um desenvolvimento pessoal meu, sabe? Dito isso, o que que acontece? Como eu falei, tava ficando um pouco difícil para manejar a ansiedade só com psicoterapia. Aí eu pensei sim na possibilidade de um psiquiatra, mas eu considerei algumas coisas, né? Que talvez seja relevante você considerar, mas você vê o que é melhor para ti. O psiquiatra é o médico, então de fato ele é o único que dá o laudo, qualquer laudo de qualquer coisa, porque ele é médico, ele fez medicina, né? Ou pode ser até o neurologista, dependendo do que for, porque ele também é médico, né? Mas, enfim, vamos considerar que o psiquiatra, né? Eu sei que se eu fosse lá, tinha grande chance de ele me recomendar algum remédio, ou talvez até mais rapidamente chegar em algum diagnóstico. No entanto, eu senti que seria pouca abordagem, sabe? Pouca conversa. Por quê? Porque é uma hora mais ou menos de consulta, né? E também a consulta do psiquiatra, ela é cara, né? Então, como que eu faria várias consultas com ele, sabe? Eu não sei, assim, também se psiquiatra aplica testes, talvez alguns, talvez não. Não
sei direito, então eu fiquei um pouco confusa e eu fiquei com um pouco de medo de ir só uma coisa como se fosse assim, sabe quando você tá com uma dor de garganta e nada passa e você sabe que você precisa tomar amoxicilina lá, que é o antibiótico, só que você não pode ir na farmácia simplesmente comprar sem receita. Aí você vai no médico, você fala, eu tô com dor de garganta, ele faz uma receita lá de amoxicilina, te dá, você vai na farmácia, compra e depois melhora. Eu não queria que fosse uma coisa simplesmente assim, porque seria muito, eu me sentiria muito cega, sabe? Muito só botar um band-aid no negócio, sabe? Não entender profundamente. E eu tenho muito essa vontade, essa necessidade de aprender mais sobre mim mesma. Então, eu também tinha muito medo de dependência de remédio, esse tipo de coisa. Então, também foram outras variáveis, efeitos colaterais, que me impossibilitavam de ir direto, né? Um psiquiatra, além de mudar a questão das terapias que eu já fiz. Então, por isso que eu busquei, de fato, a avaliação neuropsicológica. Eu tô explicando melhor até, porque teve um comentário num outro vídeo, acabei explicando no comentário, mas eu percebi que eu acho que é importante dar esse background aqui no vídeo, até mesmo para falar mais do laudo. Então, agora falando do laudo em si, ele vem aqui numa pastinha, são 9 páginas, então assim, cada profissional vai fazer, né, de um jeito, talvez mais páginas ou menos, mas sim, são algumas páginas porque é bem detalhado, né? Isso é importante porque são muitas sessões, então tem bastante coisa para colocar e eu acho isso legal. Então começa, laudo psicológico com enfoque neuropsicológico, né? Então ali tem uma introdução explicando ali os lugares que ela buscou informação, tudo mais. Aí tem os dados de identificação, isso é interessante. Eles colocam, por exemplo, a tua lateralidade, eu sou canhota, eles colocam que a pessoa é canhota. Então é interessante que tem coisas bem assim específicas mesmo, né? Para a pessoa que analisar, ver realmente como a outra pessoa funciona. Logo então embaixo ela vai colocar a demanda do porquê que a pessoa veio atrás e buscar, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Na outra página tem aqui os procedimentos. E aí é basicamente ela colocando todos os testes que foram aplicados. E muitos dos testes são padrão ouro, que ela falou, que são testes internacionais, são testes já aprovados, né, comprovados cientificamente. Enfim, e os outros testes também. Então tem todos, assim, né? Técnicas principais, complementares, escala de comportamento, teste de personalidade, escala, inventário de humor. E aí tem vários testes aqui, né? Isso, inclusive, por causa desses testes, muitas vezes, que o teste neuropsicológico é tão caro, porque para a pessoa lá que faz isso comprar esses testes, eu ouvi falar que é bastante caro, então é importante a gente dar valor nisso, né? Aí aqui na terceira página ela coloca informações preliminares. Então ela vai ver o seu histórico. Então, por exemplo, gestação e parto, então por isso que foi legal de falar com a minha mãe, né? Desenvolvimento neuropsicomotor histórico, aí ela fala algumas coisas referente infância, crescimento, a vida adulta, ela coloca algumas situações que chamaram mais atenção nas conversas, acompanhamento recebido, se você já teve algum, antecedentes familiares, se você tem familiares com diagnósticos, enfim, e observações clínicas, que é basicamente o que ela observou num consultório. Por isso que eu também prezei para fazer presencial, porque eu sei que tem alguns que são online, mas eu acho que presencial a pessoa te sente mais, sabe, no ambiente. Aí na quarta página começa a parte de análise, né? Então ela começa a fazer a análise primeiro das tuas habilidades cognitivas, né? Ela faz essa análise. Eu acho legal que ela faz alguns testes aqui para chegar o mais perto aqui do teu QI, né? Que é basicamente a tua inteligência, o teu intelectual. Aí ela chega num número específico, né? E aí, basicamente, ela considera aqui as competências verbais e as não verbais, né? Que são meio que as duas esferas do cérebro para chegar ali no número final do teu QI. Depois ela mede ali as funções atencionais, então a atenção concentrada, e as funções executivas também, referentes à parte de raciocínio lógico. Estou falando como se eu entendesse muito sobre isso, mas eu não entendo muito não. O que eu sei é isso aqui, ou eu tenho pesquisado. Mas é interessante que ela analisa cada parte da tua inteligência, digamos assim. Depois eu vou explicar um pouco melhor qual foi o meu resultado, né? Porque para você vai ser diferente, obviamente, mas estou só resumindo isso. Aí depois tem mais algumas outras coisas referentes à inteligência
resiliência também, flexibilidade cognitiva, planejamento, meio que essas habilidades, né, principais. E depois a parte da memória, legal que eles avaliam isso é bem importante, especialmente para alguns diagnósticos. Praxia, que eu não sei o que significa isso, mas eu me lembro desse teste, esse teste que era o dos cubos. Se você viu o vídeo, acho que foi o segundo vídeo, que eu falei do tipo dos cubos, que eu pensei, nossa, eu acho que fui mal, porque nos últimos cubos eu não estava conseguindo entender. No final, esse dos cubos, meu desempenho foi médio, tá? Não foi tão ruim, não. Então tá ótimo. Aí ele fala mais aqui sobre a personalidade, eu achei bem legal, porque eles fazem esses testes de personalidade aplicando aqueles testes do Big Five, não sei se você já ouviu falar, que é basicamente um espectro, né, entre um e outro, e todo mundo tem a sua personalidade tá ali em algum lugar, sabe? Então, às vezes você é mais para cá, mais para lá. Só para dar uma ideia, se você nunca ouviu falar, por exemplo, é a extroversão, né? Tem a pessoa introvertida e o extrovertido. O introvertido, ele prefere ficar sozinho na dele, o extrovertido, ele tem essa necessidade de estar com pessoas, de conversar e etc. Então, isso é somente um dos 5, né? Testes ali da parte da personalidade para definir como de fato você é, uma coisa da tua personalidade e não necessariamente uma coisa ambiental, um transtorno, enfim. Claro que às vezes pode impactar, mas enfim, ele quer tentar entender quem é você mesmo, sua personalidade. Aí ela faz uma análise de tudo, né? Além disso, tem análise do comportamento também, humor, e aí no final ela faz a conclusão final, que aí ela meio que repassa todos esses principais pontos do cognitivo, comportamento, humor, personalidade, bem rapidamente, assim, e ela dá o diagnóstico final ali, se você tem alguma coisa, se você não tem. E assim, esse diagnóstico, lembrando, como é um neuropsicólogo que faz, ele não vai também, tipo, bater na tecla e falar, não, é isso com toda certeza, afirmação. Lembrando, sempre vai ser uma hipótese, né? Então, tem ali a hipótese e depois você leva isso para o psiquiatra e ali sim ele bate o martelo se realmente é ou não. Eu tô falando isso porque, por exemplo, né? Tem pessoas que buscam isso para ver a questão de autismo, né? Eu não busquei por conta disso e também não fui diagnosticada com autismo, mas eu sei que tem muita gente que procura por conta disso. E o que acontece, né? O autista, ele tem alguns privilégios, digamos assim, né? Em fila de aeroporto, em concurso, etc. Enfim, só que para isso você precisa de fato de um laudo assinado por um médico. Então, para quem vai fazer isso, provavelmente vai ser um psiquiatra mesmo, ou talvez um neurologista, não sei, mas é um médico. Então, só que assim, o médico ele precisa de toda uma análise também. Então, provavelmente, se você for direto, é possível que ele te mande para uma avaliação neuropsicológica. Mas na avaliação neuropsicológica, se você começar por ela, que nem eu comecei, quando chegar na conclusão, vai ter aqui, ó, hipótese e tal, que você tem é isso, que você tivesse autismo. Mas não significa que porque você tem na avaliação neuropsicológica que você vai conseguir pegar a sua caderneta, enfim, não sei dizer, o laudo. E no final ela bota conduta sugerida. Então ela me sugeriu a avaliação psiquiatra, que de fato eu já marquei e fui, e também a psicoterapia, que a partir de janeiro eu vou buscar e pretendo continuar, tá? E aí ela coloca a abordagem, né? Ela recomendou para mim a TCC ou análise comportamental clínica. Então para cada caso é um caso. E no final tem umas coisas assim, ó, não sei se dá para ver mais ou menos, que é umas tabelas, não é nada escrito. O que é essa tabela? É basicamente tudo isso que a gente viu aqui, inteligência, memórias, funções executivas, enfim, tudo isso, praxia, atenção, sintomas de ansiedade, enfim, ela colocou tudo em tabela e em números. E existe uma coisa chamada percentil, que se você vê no seu e você não entender como é, pesquisa no Google, que é muito simples. Eu pesquisei o meu e já entendi. Claro que cada laudo vai ser diferente, talvez eles façam um percentil, só que ao contrário, por isso que eu mencionei para você pesquisar. O que eu fiz, né? O meu percentil, eu vou dar um exemplo aqui. O percentil do meu QI. O meu QI deu aqui 116, o percentil 86. O que significa? Que meu QI total estimado, ele é aproximadamente maior do que 86% das pessoas da minha faixa. Então, faixa etária, escolaridade, é isso que eles consideram, tá? Então, por isso que ele é médio superior. Tô contando um dado meu, tô explicando uma coisa para vocês terem uma ideia, mas isso se aplica para todos os outros também. Então, claro que se esse percentil ele tá alto, então geralmente
bom, é superior, é tipo assim, é mais do que tantas pessoas, mais do que 80% das pessoas, mais do que 90%. Então é tipo assim, você tá nos que mais, o que mais tem, digamos assim. Agora, se o teu percentil é baixo, sei lá, 5, mais do que 5% das pessoas, pô, então uma galera tem isso aqui mais do que você, por exemplo, né? Tô só dando uma ideia como que tá funcionando o meu laudo. E é basicamente isso. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre quais foram os meus resultados, para que você também possa se identificar e etc. Mas talvez você não vai, talvez você vai não se identificar com nada do que eu falar, porque talvez você tenha outras questões, mas talvez isso aqui te ajude um pouquinho. Então, voltando aqui, é interessante que nas minhas funções atencionais eu tenho um estilo de trabalho lento e cuidadoso. Faz até sentido, né? Justamente. Tem pessoas que é o contrário de mim, que são as pessoas que são rápidas, mas são não cuidadosas, né? Então, por exemplo, tem até aqueles joguinhos na internet que você, tipo assim, tem que escrever uma frase, a frase que você tá vendo se escreve bem rapidinho. E às vezes eu jogava com meu namorado. E aí, o que acontece? Muitas das vezes ele terminava antes que eu, né, de escrever, só que se a gente olhasse a parte de quem era mais cuidadoso, quem errou menos, digamos assim, era eu. Eu sempre ganho quem errou menos, ele errou muito mais. Só que ele foi muito mais rápido, então o carrinho dele ganhou e eu ficava em segundo porque eu fui mais devagar, mas eu fiz com muito menos erros. Então, só para você entender, né, eu falei isso porque é uma coisa que eu notei, que é um tipo de pessoa diferente, assim, né? E a partir disso aí, eu já devo dizer para vocês, tá? Como eu comentei sobre o meu QI. O meu QI, no geral, ela falou que ele é médio superior, então ele tá ali um pouco superior à grande média das pessoas, então é um QI alto, é um QI legal. Fiquei feliz, uau, sou inteligente. Mas tem uma questão, tem a questão da velocidade de processamento, que ele é um pouco abaixo, ele é um pouco menor, e isso ele é consideravelmente inferior se a gente considerar com o meu nível de QI. Isso que é importante, tá? Porque dependendo do QI que você tiver, outras questões, como a velocidade de processamento, poderiam ser ok se meu QI fosse mais baixo. Só que como meu QI ele é mais alto, essa velocidade de processamento ela não está em congruência com o meu QI. Então, uma das suspeitas é que talvez a minha ansiedade ela impacte nisso, né? A gente não tem 100% de certeza, mas muito provavelmente, tá? Aí, a partir daí, ela falou da questão da personalidade. Então, minha personalidade ela é bem equilibrada entre todos os Big Fives, assim, no geral, tem 4 dos Big Fives ali que são super de boa, equilibrado. Então, o que que seria o equilibrado? É tipo assim, não tão extremo, sabe? Eu não sou tão extrovertida, mas não tão introvertida, sabe? Não sou tão isso ou tão aquilo. Tá ali, então isso é bom, isso é legal. Mas eu tenho um dos Big Five que ele é um pouquinho mais extremo para um lado, que seria referente a neuroticismo. Eu tenho um neuroticismo alto. Isso significa o que, Letícia? Significa que a ansiedade é alta, ansiedade, irritabilidade, essa questão emocional, ela é um pouco mais alta, entendeu? Eu sou meio que o oposto da pessoa zen, nesse sentido, assim, sabe? Meio nervosa. É o neuroticismo, digamos assim. Então, isso que é um pouco mais elevado da minha personalidade. O resto é mais equilibrado. E por último, né, ela fez ali toda a conclusão, né, das minhas questões, então coisas que eu comentei com ela, eu tinha preocupação excessiva, inquietação, dificuldade de tomar decisão, tá, enfim, né, alguns pensamentos mais catastróficos. Então, assim, são coisas que eu trouxe para ela desde a parte da demanda e eu fiz todos esses testes, todas essas conversas e tudo bateu, tudo fez muito sentido com aquilo que eu trouxe como demanda. E aí, qual foi o resultado final? Exatamente, ansiedade. Então, eu fui diagnosticada com transtorno da ansiedade generalizada, que é basicamente o TAG. Desde a infância eu sempre fui muito ansiosa, continuo sendo, e realmente eu me enquadro dentro desse transtorno pelo DSM lá, que é o que os psiquiatras médicos colocam, tá? E aí, só isso, não sei o quê? Sim. Aqui na avaliação, ela falou que tudo que ela fez
faz sentido com esse transtorno, mas que também existe sim a possibilidade, talvez, de alguns comportamentos ligados ao toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas, se você sabe um pouco sobre isso também, o toque muitas vezes ele está ligado ali à ansiedade, e de fato faz sentido ter alguns comportamentos, mas ela não consegue, tipo, dizer: "Ah, não, realmente tem isso, não tem", porque está muito embaçada ali pelo tag mesmo. Enfim, é isso que ela colocou e fechamos a avaliação. E agora, para concluir, né, fiz a avaliação e fui no psiquiatra, conversei com ele, basicamente falei mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, eu falei para ele. Mostrei, obviamente, a minha avaliação, ele gostou bastante da avaliação, disse que foi muito bem feita. É legal e importante fazer essa questão da entrevista que fez ali com outras pessoas para ver a perspectiva. Ela aplicou vários testes interessantes e também tudo que eu trouxe bate muito com o que ela concluiu com os testes. Então é legal porque faz todo sentido. Então ele realmente me diagnosticou com TAG. Então, a partir da ansiedade, o transtorno dela generalizada, tem outras que nascem dali, que seria a ansiedade social e, tipo, ataque de pânico, ansiedade mais de pânico, que realmente tem muito essa crise, né? Isso. Então, tudo isso está correlacionado. Então, isso significa que eu tenho também um pouquinho disso aí, mas também em momentos, né? Porque tem pessoas que é um pouco mais específica, elas não têm o tag e elas têm só aquilo ali, sabe? Geralmente está muito correlacionado, mas pode ser que sim. No meu caso é mais, eu tenho meio que a árvore, né? Ou a raiz ali, que é o tag, e a partir daí, muitas vezes eu posso ter ansiedade social também em alguns momentos. Às vezes pode acontecer alguma crise também, faz sentido pelo quadro, sabe? E ele falou alguns comportamentos de toque que eu tenho, mas que provavelmente eu não tenha o toque em si. E aí, o que que ele falou? Me recomendou o remédio. Eu falei que eu tinha medo ali da dependência, dos efeitos colaterais, questão de peso, ou ficar apática, enfim. Ele tentou achar ali um remédio que não influenciasse tanto nisso. E ele me recomendou o Ancitec, e aí ele só falou que tem que tomar 2 vezes ao dia e etc. E vamos ver qual que é. Eu só tomei uma vez, bem pouquinho, então eu ainda estou bem no comecinho do tratamento, então eu não consigo dar um feedback. Talvez eu poderia falar mais pra frente. Ele até colocou aqui nos objetivos que então o primeiro objetivo é a remissão, então é uma melhora completa dos sintomas, e a partir daí tem ali uma manutenção de 6 a 9 meses, e aí depois faz a parte da suspensão gradual para, de fato, estabilizar e não precisar mais usar o remédio. Então isso também é um dos meus objetivos. E é isso, né? Vamos ver como que vai ser, se eu vou me adaptar ou não. Tomara que sim. E é isso, assim, conversamos, ele falou sobre isso, é um remédio até que considerado leve dentre todos os outros remédios. Descobri que muita gente na internet usa, tipo, muitos, e assim, é complicado, né, saúde mental hoje em dia, mas eu acho que também é muito importante você tentar ter uma vida saudável, porque não é só de remédio que se vive. Então, eu mantenho fazendo exercício físico todos os dias, é importante você pegar sol, comer saudável, tomar bastante água, sei lá, ver os amigos, ficar perto da família, passear, viajar, trabalhar também, estudar, colocar coisa para dentro da cabeça, entendeu? Estudando, seja da matemática, uma língua nova, sei lá. É importante você se manter sendo funcional e fazendo coisas funcionais e saudáveis e evitar as coisas que não fazem tão bem. E eu acho que todo mundo meio que sabe o que, que realmente é saudável ou não, mas você tem que decidir, né? Você quer, sei lá, eu, por exemplo, eu acordo 6h15 da manhã para ir na academia todos os dias. E claro que na hora que eu tô dormindo eu acordo com o despertador, é meio cansativo, existe uma porcentagemzinha de sofrimento ali no momento de acordar, levantar e fazer minhas coisas e ir. Existe. No entanto, eu me sinto tão melhor depois por causa da endorfina, nas coisas, eu me sinto bem, eu fico tão melhor depois, a longo prazo, digamos assim, que para mim vale a pena, faz sentido. E muitas pessoas, elas querem se sentir bem na hora, dopamina rápida na hora, e aí a longo prazo ela vai sofrer. Então, assim, não tem muito como fugir desse sofrimento, que é basicamente se você decidir sofrer um pouquinho agora, a longo prazo você vai ficar melhor. Se você decidir pelo bom na hora,
a longo prazo pode ser que você fique pior. Isso pode se aplicar a vários comportamentos ruins ou a comportamentos saudáveis. É isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo ser tão longo assim, mas eu queria ser mais aberta, falar um pouco mais sobre mim, sobre as minhas questões. E se você quiser que eu volte aqui para falar um pouco sobre o transtorno da ansiedade generalizada, ou como está sendo a questão do remédio, se está funcionando ou não, ou até mais coisas da vida, se você tiver interesse, pode comentar aqui, pode dar um joinha que eu vou saber que você gostou. Obrigada por ter assistido até aqui e espero que tenha sido muito útil para você saber como funciona de fato a avaliação neuropsicológica e eu desejo que dê tudo certo com a sua, que você se entenda melhor e que seja um alívio para você. Também nem falei sobre isso, né? Mas foi um alívio grande ter ganhado esse diagnóstico e assim, me entender melhor no mundo, sabe? Sem ficar naquela de tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Agora eu sei o que tá acontecendo e é mais fácil para eu tratar, para eu pesquisar, para eu entender, então isso é bem legal.